Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lab Empresarial, nosso podcast sobre assuntos ligados à gestão de negócios, gestão de empresas. Hoje eu tenho a sorte de receber aqui no estúdio, a honra de receber no estúdio a Edilene Santos, que é uma advogada trabalhista, ela presta consultoria para várias empresas nesse segmento. Eu sou o Lucas, advogado empresarial, vocês já me conhecem, e hoje eu trouxe a Edilene para a gente conversar um pouquinho sobre contratação de PJ versus CLT, que eu sei que é um tema de muita dúvida dos empresários no geral. Seja bem-vinda, Edilene. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Oi, você que vai nos ouvir. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Para a gente começar nivelando o conhecimento de todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo, eu queria que você diferenciasse um pouquinho contratação CLT versus contratação de PJ. Qual que é a diferença entre as duas modalidades? Vamos lá, Lucas. A contratação por CLT era aquela contratação que ela tem um vínculo empregatício e o empregado ele tem alguns benefícios, como férias, FGTS, 13º. Já a contratação por PJ é quando você contrata uma pessoa jurídica para prestação, de um determinado serviço, mas sem um vínculo empregatício. Perfeito. A gente sabe que hoje no mercado, a gente observa muito, prestando consultoria para as empresas, que cresceu o número de empresas que estão preferindo contratar via modalidade PJ. Claro que nem todas sabem se é possível, se está fazendo da forma certa, muitas só vão, mas quem cresceu o interesse nessa modalidade de contratação, isso é um fato. Você atribui isso aqui? Quais são os benefícios? Por que você acha que tantas empresas estão interessadas em contratar via PJ? Realmente, o crescimento desse número de contratação de pessoa jurídica, ele tem aumentado cada vez mais, principalmente depois da reforma trabalhista, que nós tivemos aí as empresas tentando reduzir custos e flexibilização. Então, essa é uma das questões que levaram essas empresas, a evitar custos aí, previdenciários, trabalhistas. E com essa redução de custo dessas empresas, tem sido o maior objetivo aí para estar contratando uma PJ ao invés de contratar pela CLT, E eu tenho visto também, não sei se você tem a mesma percepção, de que pela preferência de algumas empresas nessa modalidade de contratação PJ, eu acho que tornou-se muito comum empresas especializadas em determinados serviços. Então, para você achar um profissional altamente especializado, tem certos nichos que eu acho que puxam um pouco para essa contratação PJ, que talvez você não conseguisse pela CLT. Você tem sentido isso no mercado? De que quando é muito específico nicho, tem uma nuance dessa forma que é mais fácil encontrar e fazer pela via PJ? Sem dúvida, sem dúvida. Por meio da PJ, você consegue contratar um profissional mais especializado. E às vezes para um serviço mais pontual, para um contrato ali mais pontual, de um curto prazo e tal, e com uma qualificação de um profissional especializado naquela área que você esteja procurando. Perfeito. Nessa questão de contratação PJ, CLT, quais são as modalidades, ou melhor, qual o cenário, qual o cenário observado que você identifica erros? Quais são os erros mais comuns? Como que tem sido no mercado essa contratação da PJ? Qual que é o cenário que você tem vislumbrado? Como que tem acontecido na prática isso? Bem observado. Realmente o mercado está muito tendencioso para uma contratação da PJ, mas que no fundo a pessoa que foi contratada, ele exerce ali como se fosse um funcionário da empresa todas as suas funções. É o que a gente chama hoje de pejotização, que é justamente a contratação de uma PJ, mas que na realidade ela exerce ali como se fosse um funcionário. Como que a gente percebe isso? Para ser reconhecido o vínculo de emprego, nós temos aí através do artigo 3º lá da CLT, que é a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação. E nós percebemos que, por exemplo, a maioria dessas pessoas, quando contratada enquanto PJ, ela tem a remuneração, ela tem a subordinação, que ela precisa responder, às vezes, a um superior, ela não tem essa flexibilidade que deveria ter na PJ,
Então, ela cumpre geralmente ali uma carga horária específica. O contratante, ele exige, por exemplo, tais dias da semana, tal horário. Se esse funcionário, vou falar funcionário, porque justamente ele tem a característica de um funcionário. Perfeito. E se ele não puder comparecer, por exemplo, precisar se ausentar, ele precisa justificar. Então, a pessoalidade, que seria já uma das questões, a gente não tem. Então, assim, vendo pelos requisitos da relação empregatícia, que é a pessoalidade, não a eventualidade, que é ali a constância daquele trabalho, a subordinação e a onerosidade, muitos contratos de PJ, eles não se atentam a esses detalhes e tentam só mascarar, né, essa relação empregatícia. E isso é nulo, né? Nós temos o artigo 9º lá da CLT, que ele determina que é nulo qualquer tipo de contratação que tenta burlar aí a legislação trabalhista. Isso de tentativa de burlar, né, a legislação é muito importante porque as pessoas, sobretudo as pessoas leigas que não têm uma formação jurídica, elas pensam geralmente que se está no contrato aquilo é 100% válido e seguro, né? Eu não sei se você percebe isso nas consultorias, assessorias que você presta, mas chega muito no escritório o empresário com uma situação específica e aí eu vou alertá-lo sobre os riscos e ele fala, não tem esse risco porque nós escrevemos no contrato. E a gente sabe que, sobretudo na área trabalhista, nem sempre o que está escrito no contrato reflete a realidade. O que prevalece é a realidade, a forma pela qual você contrata o empregado. É muito comum também você ser o PJ numa ideia de prestação de serviço, mas ser para um cargo permanente, uma função permanente, então a pessoa ficaria de eterno prestando, né, com esses requisitos que você mencionou. Isso é tudo muito problemático. Você tem algumas questões que poderia trazer para alertar os empresários em torno dos riscos que isso gera? Esses erros de mascarar uma relação CLT através de uma pejotização, quais são os principais riscos que isso gera para a empresa como um todo? Então, referente aos riscos, realmente aí de um futuro ação trabalhista, pedindo aí, né, o reconhecimento desse vínculo, e aí que vai trazer um passivo trabalhista para essa empresa, o que foi uma economia lá atrás, porque ela contratou uma PJ, porque queria reduzir custos, e aí ela vai ter, já que a característica daquele profissional era de um funcionário, de exercendo ali nos termos, né, de um vínculo empregatício, então ela vai ter um passivo trabalhista, ela pode ser multada e ela com o reconhecimento do vínculo, todas as verbas trabalhistas vão ser reconhecidas, vão ter que ser indenizadas, né, e pagas aí esse profissional. Então, assim, qual que é o cuidado que as empresas elas precisam ter nessa contratação? São contratos com cláusulas específicas, bem fundamentado, bem organizado. Por isso a importância de um profissional, né, de um advogado para estar orientando aí que essas cláusulas conste a informação sobre o tipo de serviço, a atividade que vai ser desenvolvida, qual que é o valor, né, que está acordado ali por aquela prestação de serviço, referente à questão da não exigência de que aquele profissional, ele fique ali, que ele cumpra uma carga horária, então ele tem aquela liberdade de trabalho, ele tem liberdade, inclusive, de ter outros clientes. Então, essa não exclusividade é uma das questões que ela precisa estar em uma cláusula de contrato para assegurar ali a inexistência dessa relação empregatícia, desse vínculo empregatício. E assegurar que aquele contrato ele não vai trazer futuramente nenhum risco de uma demanda trabalhista, de um passivo trabalhista. Perfeito. E não adianta você ter um contrato bem estruturado, mas não saber diferenciar, né? Eu acho que se você escolhe contratar pela modalidade PJ, porque para você oferece um benefício, seja econômico, enfim, de qualquer critério que seja, você tem que aceitar que contratou como PJ e lidar como PJ. Você não pode decidir contratar como PJ e resolver fazer a pessoa de CLT. E é o que gera maior risco, como você falou. Eu tenho visto muito nos contratos uma preocupação um pouco maior com essa questão de saber regulamentar as relações. E eu adicionaria que, além dessa questão da exclusividade que você mencionou e desses outros pontos, tem questões que às vezes são básicas, mas que o empresário não pensa na hora de regular essa relação. Por exemplo, equipamentos, que a pessoa vai utilizar os próprios equipamentos e não os da empresa. Carga horária, né, que ela não tem aquele período mínimo como você mencionou, mas que ela tem uma flexibilidade. E aí nada impede que você estipule metas, porque uma prestação de serviço pode ter metas, mas aí não vai ter aquele rigor de bater ponto, né, aquela questão de ficha, de controle de ponto. A questão da substituição, que só a pessoa, né, você falou do critério para reconhecimento do vínculo, que às vezes você exige a pessoalidade.
É muito comum no contrato de prestação de serviços como a PJ, você constar que o serviço vai ser desenvolvido pela pessoa jurídica, independente de quem ela manda em sua representação. Então, se de repente chega uma outra pessoa que não aquela que você estava lidando inicialmente, seria válido da mesma forma. Esse tipo de cuidado que faz diferença na hora, né? Assim, o que os empresários podem formalizar para ter uma segurança maior? O que você acha que faz diferença no dia a dia? É uma consultoria, um acompanhamento? Você acha que a forma dele saber dividir as funções, dele saber estipular metas, o que faz diferença na hora de falar, não, realmente ele trata como PJ? Sim, a contratação de um profissional especializado, né, de um advogado aí especializado na área para dar todo esse suporte. E você levantou questões muito importantes, por exemplo, referente à questão dos equipamentos. Vou dar um exemplo, uma questão que são meios de provas para justamente demonstrar aí a questão do vínculo empregatício. O e-mail, a questão dos equipamentos que você falou, por exemplo, se a empresa que arcou com o custo de todos os equipamentos, a questão da subordinação que a gente já havia falado, de estar cumprindo uma carga horária e não poder se substituir por outra pessoa. Então, assim, tem que ter essas questões muito bem delimitadas no contrato para justamente não deixar transparecer de que o profissional PJ, que ele não tenha a liberdade no trabalho dele. Ele tem que ter a liberdade, a liberdade de adequar ali a questão do contrato, dos dias que ele vai se fazer presente, se ele não puder estar presente, de outra pessoa poder representá-lo. Então, assim, essa liberdade, isso precisa estar bem delimitado lá no contrato, para justamente não trazer aí os requisitos e a presença aí do vínculo trabalhista. Perfeito. E de tempos em tempos é interessante também fazer uma auditoria, certo? Porque às vezes na gestão ele vai entrando naquele ritmo automático, muitas vezes a gente não tem tempo para parar e ter aquele planejamento estratégico. A gente fica tão preso no operacional que vai no automático. E eu acho que de tempos em tempos chamar um advogado, né, chamar uma empresa especializada nesse tipo de auditoria mesmo, eu acho que é bom para puxar essa documentação, né, e analisar. Sim, sem dúvida. A auditoria ela é muito importante, até porque, geralmente, quando você faz um planejamento inicial para a contratação de uma PJ, você pensa ali, às vezes, em determinado tempo e no decorrer ali você não reestrutura, teve que fazer adaptações, é no decorrer do contrato que você vai identificando o que precisa ser melhorado, o que precisa ser adequado. Então, essa auditoria e essa conferência para ver se está, né, tudo dentro dos conformes, ela é extremamente importante para justamente trazer uma segurança maior, né, para a empresa, de que aquela contratação, de que ela é segura e que ela não vai trazer nenhum risco futuro. Perfeito. Sabe o que é que... Toda a resposta que você fala, eu falo perfeito, né? Porque, de fato, assim, super completo. Eu acho que a ideia é trazer insights práticos para a pessoa que está nos ouvindo e falar, opa, eu faço isso. Ou, de repente, não, eu não estou fazendo isso e deveria estar fazendo. Sabe uma coisa nessa questão de planejamento estratégico que faz muita diferença? Quando você fala planejamento estratégico, é difícil mensurar de forma prática o que seria um planejamento estratégico, né? A gente mencionou algumas situações, um planejamento estruturado, uma auditoria de tempos em tempos. Um exemplo muito claro disso, e aí já puxando sardinha para o meu lado, no aspecto societário, né? De compra e venda de empresas, de cotas, é muito comum que haja essa negociação, da pessoa esquecer que se lá na frente ela decidir vender as cotas dela ou vender a empresa para uma outra pessoa, provavelmente, se a pessoa estiver bem assessorada, ela fará uma auditoria, que a gente chama de due diligence, né? E aí pega aspectos contábeis, trabalhistas, tributários, previdenciários, econômicos, jurídicos, todos. E é muito comum nas auditorias que eu acompanho, geralmente essa auditoria é feita por uma empresa especialista nesse ramo, porque eles fazem já essa visão panorâmica da empresa. É muito comum na hora da auditoria você ter um financeiro forte, bem estruturado, uma operação rodando, então uma empresa com potencial crescimento e desenvolvimento, só que aí você vai para a parte trabalhista e tá uma bagunça, tá tudo mal estruturado. E eu já vi, né, negociações de compra e venda de cotas ou de empresas serem desfeitos porque esse passivo trabalhista gerava um risco tão alto que não compensava o investimento na sociedade. Então a pessoa preferia não arriscar e ter que responder por isso depois do que efetivamente comprar as cotas e entrar. Então, quando a gente fala em regularizar e tratar de forma correta, não é só para o agora, é para você deixar a empresa preparada para o investimento, para a entrada de um outro sócio, para a compra e venda dessa empresa por uma outra pessoa, nesse sentido. Correto, perfeito, isso mesmo, justamente
traz essa segurança, né? Para quem pensa em adentrar junto à empresa, fazer parte do negócio, então essa organização, essa parte de documentação, por isso essa importância de um contrato bem elaborado, de cláusulas bem elaboradas, com questões específicas referente a todo esse trabalho que vai ser desenvolvido, para justamente evitar essa insegurança futura de que possa vir aí trazer passivos para a empresa, despesas fiscais, tributárias, porque envolve várias questões, né? E vários outros segmentos. Exatamente. Bom, eu queria te agradecer pela sua participação, pelo bate-papo extremamente rico de insights, de ideias mesmo. A ideia é fomentar ideias para que as pessoas pensem a respeito, reflitam, busquem dentro dos seus processos, das suas empresas, o que é que eles podem aperfeiçoar, o que é que podem melhorar. Queria te agradecer pela disponibilidade e deixar o Lab Empresarial de portas abertas para quando você quiser voltar e conversar mais sobre esses assuntos ligados à gestão empresarial. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço e a todos que estão nos acompanhando. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.